que aconteça o melhor. Aleluia. Na minha vida. Glória. Minha vida pertence ao Senhor. Se Ele vê que eu preciso permanecer, eis-me aqui. Se Ele vê que preciso de me partir, eis-me aqui também. Mas em nome de Jesus, com Cristo nós somos mais que vencedor. Aleluia. Em nome de Jesus, porque o Cristo, o Deus que nós servimos, Ele não está pregado naquele madeiro. Ele venceu a morte no terceiro dia. Está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, com gemido e inexprimíveis. Então basta nós caminharmos, basta nós buscarmos a presença dele. É isso que eu tenho feito nesses últimos dias que eu estou vivendo. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos, abençoando cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmão João, entenda uma coisa, nem toda luta é para nos matar. É doído. Diagnóstico que o Senhor me mandou na hora que eu vi, né? Eu vi diagnóstico. Logo depois o Senhor mandou uma espécie de uma gratificação, né? De um reconhecimento, na verdade, pelo bom trabalho servido. E eu aprendo uma coisa. Eu ministrei aqui quarta-feira, nós falamos a respeito disso, sobre a vida de Jó. Jó foi provado. Para quê? Para ver a fidelidade dele, até onde ele ia ser fiel a Deus. Então tem dificuldade que vem na nossa vida que não é para nos matar. O diabo fala, toca na família, toca na esposa, toca no esposo, toca no filho, toca nos bens, troca na saúde dele que vai ficar. E Jó foi fiel até o fim. Permaneça fiel até o fim. Até por um. Amém, meu Jesus? Eu queria dar a oportunidade à missionária Cristina de fazer aquilo que o Espírito do Senhor com certeza esta noite. Amém? Aleluia. Cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Vamos. Vou fazer uma oração para não tomar o tempo, né? Já são 8h33. Mas sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família. E quero dizer para os irmãos que hoje eu não entendi o motivo que eu estaria aqui, né? Que hoje tem culto na nossa igreja. E hoje é o dia que o pessoal, eles não vão muito na igreja. Aí eu falei com a irmã, olha, amanhã não vou estar na igreja. A irmã falou, não, deixa sua irmã levar sua filha. Falei, não, eu gosto sempre de acompanhá-la, porque ela está começando agora e ela sente, né, melhor do lado da mãe, a mãe ali ao lado. Eu sei que primeiramente o Senhor. E quando eu cheguei aqui, eu estava um pouco enferma, saí da minha casa enferma mesmo. E eu sentei ali e falei, Senhor, eu só quero uma coisa, eu só quero que o Senhor me cura e eu quero estar ali para adorar o Senhor, para ouvir, né, as palavras que o Senhor tem ali, né, que o Senhor vai conceder para cada um de nós. E eu confesso para os irmãos que eu sentei ali, vi o diácono, evangelista. Às vezes ele nem entendeu, né, o motivo que ele estava falando, ele achou que estava falando muito, né? Mas a verdade, às vezes a gente precisa de ouvir, né, como os irmãos, o pastor também veio aqui, falou umas palavras bonitas. E às vezes a gente está no nosso ministério, na nossa igreja, que é do Senhor, às vezes a gente só fala, mas a gente nunca tem tempo para ouvir. Por quê? Porque os membros ali, eles dependem muito de Deus e da gente. Então, às vezes, a gente mais fala do que ouve. Então, às vezes, é necessário a gente vir até fazer uma visita, vir em outra igreja, em outro ministério. E quando eu venho, às vezes eu não quero nem oportunidade. Às vezes eu quero só ouvir mesmo, como eu ouvi aqui, né? Então, eu sou grata a Deus pela vida dos irmãos, do pastor, da esposa, do evangelista, pela vida também de cada um de vocês, irmão João, que já conhecem há muitos anos. Eu tenho certeza, irmão João, que é apenas uma provação, né? Como já foi falado aqui, que Jó foi aprovado, mas ele venceu aquela luta. Eu tenho certeza que ainda não é tempo do irmão partir. Eu tenho certeza que ainda tem muito
muitas coisas a fazer aqui nessa terra. Vamos orar ao Senhor, soberano eterno Deus e eterno Pai. Somos gratos, meu Deus, por Ti, por estar na Tua presença, na Tua casa, reunida aqui com mais uma família, meu Pai, que vai morar no céu. Senhor, abençoa esta casa, este povo do Senhor. Meu Deus, a cada irmã, a esposa do pastor, a família, meu Deus, evangelista, que também o Senhor colocou aqui, juntamente com o pastor. Meu Deus, visita este povo, esta igreja, porque eu sei, meu Deus amado, que o Senhor tem cuidado de cada um aqui neste lugar. E o Senhor vai continuar, meu Pai, cuidando, estendendo as Tuas mãos, meu Pai, poderosa, sobre a vida de cada irmão, de cada família, de cada um que se encontra aqui, meu Deus. Sou grata também pela oportunidade a qual a minha filha vai estar aqui, ministrando a Tua palavra, Senhor. Eu agradeço a Ti, meu Deus, por essa oportunidade a qual o Senhor concedeu, abrir as portas para levar a Tua palavra, Pai. Eu quero agradecer, meu Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Da nossa irmã Yasmin, presta atenção, irmão. Vocês olham para a cara da Yasmin assim, parece que ela é novinha, né? E é mesmo, né? Só que Deus não exige idade para usar. Eu tenho certeza que Deus vai usar ela poderosamente nessa noite, amém? Nossa irmã Yasmin vai estar ministrando a palavra do Senhor. E você que tem o seu livro na sua perna, depois que ela ministrar, você pode dar, você tem que colocar nas outras laços, amém? Senhor. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui ministrando pela primeira vez. Agradeço ao pastor também pela confiança, por eu estar aqui trazendo a palavra do Senhor. E eu gostaria de trazer um abraço também do meu pastor, que não pode estar aqui, e agradecer a minha mãe também que está presente comigo. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Vou iniciar a leitura, você pode repetir? Amém. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Jesus amado, nessa noite, meu Pai, me coloco perante Ti, meu Pai, perante a Tua presença. Ó Jesus, que o Senhor venha falar com a Tua noiva, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, meu Pai, nessa noite. Que as palavras proferidas da minha boca, meu Pai, não venham ser de mim, meu Pai, mas que venham estar sendo instruídas pelo Teu Espírito Santo, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Bom, irmãos, quando nós observamos o cenário de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos vai ser escrito por Lucas. E Lucas vai acompanhar os Atos dos Apóstolos de Jesus e ele vai retratar para nós. E ele vai começar a nos retratar até Jesus prometeu o Espírito Santo em Atos 1, em Atos 2 o Espírito Santo vir. E os discípulos começarem a fazer a obra de Jesus que Jesus deixou para eles. E nós vamos ver também que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Paulo
e pregar o Evangelho. Ou seja, Paulo ele vai ter uma visão onde alguém na Macedônia clama por ele, pede ajuda para ele. E nós vamos entender o contexto da história da prisão de Paulo e Silas, o porquê que está tudo interligado. Aí a Bíblia vai falar que eles chegam lá, partindo de Troade, eles chegam até Filipos, a capital da Macedônia, a qual era colônia de Roma. E eles chegam até a Macedônia e lá eles vão procurar um lugar para orar. E no lugar que eles encontram para orar, eles ficam sentados à beira de um rio. E lá naquele rio tinha mulheres, tinha algumas mulheres, e eles começam a pregar com aquelas mulheres. E a Bíblia vai falar que uma mulher da qual o nome de Lídia, ela começa a ouvir os ensinamentos de Paulo e ela começa a dar ouvido, e o próprio Jesus permite com que ela venha atender, que ela venha querer aceitar Jesus. Lídia era uma mercante, ela era uma pessoa que vendia tecidos de púrpura, ou seja, ela era uma pessoa de boa estabilidade financeira naquela época. E aí a Bíblia vai falar que ela escuta as palavras de Paulo e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E após ela ouvir as palavras de Paulo, ela se batiza imediatamente. E após o seu batismo, a Bíblia vai falar que ela nos convida para ir até a sua casa. E aí Lucas vai falar para nós que ela nos convence de irem até a sua casa. E eles vão para a casa de Lídia, por onde ficam ali. E a Bíblia vai falar que certo dia, indo Paulo e Silas para um lugar de oração, encontraram uma escrava que tinha um espírito imundo, o espírito de adivinhação, a qual os homens daquela época começaram a comerciar aquela menina, começaram a vender aquele dom maléfico que ela tinha. As pessoas chegavam até aquela menina para que ela viesse falar sobre o futuro deles. E aí Paulo e Silas vieram naquele caminho por várias e várias vezes. E a Bíblia vai nos falar que quando eles passavam, aquela menina começava a gritar que aqueles ali eram homens de Deus, eles eram servos do Deus Altíssimo, e eles lhes anunciavam o caminho da salvação. Oh, glória. Ou seja, irmãos, até os espíritos imundos tinham que reconhecer que Deus estava na vida daqueles homens. Até os espíritos imundos tinham que reconhecer que Deus estava na vida daqueles homens a qual estavam passando por ali. E a Bíblia vai nos falar que Paulo ele se indigna. Tem um dia que ele se indigna. Por quê? Porque aquela menina todo dia falava: eis que são servos do Altíssimo, eis que esses homens pregam o caminho da salvação. E Paulo vai e se indigna. Aí Paulo, o que ele faz? Ele vai lá e expulsa aquele demônio daquela menina, e imediatamente o demônio sai dela. Só que tem um problema, tem um porém. Quando Paulo faz isso, o que acontece? Vão deixar aqueles senhores daquela escrava, porque ela era uma escrava, ela estava sendo escravizada. E aí os senhores daquela escrava, eles vão ficar o quê? Eles vão ficar descontentes. Quando eles ficam descontentes, o que vai acontecer? Eles pegam Paulo e Silas e levam diante das autoridades daquela época. Levam até os magistrados, e eles chegam e falam assim para os magistrados: ei, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Ou seja, os magistrados, eles cuidam a multidão, porque grande multidão começaram a se enfurecer contra aqueles homens. Grande multidão começaram a atacar Paulo e Silas. Aí os magistrados, o que eles vão fazer? Eles vão mandar açoitar, vão mandar chicotear em praça pública Paulo e Silas por apenas terem feito bem, por apenas terem liberto em nome de Jesus aquela menina que estava possessa de demônios. E aí a Bíblia vai falar que aqueles magistrados levam Paulo e Silas para a prisão interna. Uma prisão interna onde ficavam os piores presos
Ou seja, Paulo e Silas, eles estavam ali presos, mas nem mesmo a prisão pôde calar a voz de Paulo e Silas. Nem mesmo a prisão pôde calar a voz daqueles adoradores do Senhor. E a Bíblia vai falar que de repente houve um terremoto tão violento que os cárceres se abriram, que as correntes se romperam, porque teve um terremoto tão severo que nem as correntes puderam se segurar. Nem as correntes puderam segurar aqueles homens que estavam presos ali. A Bíblia diz que por causa da adoração, na oração de Paulo e Silas, aqueles que não eram nem dignos foram soltos. Igreja, a nossa oração, a nossa adoração, ela faz toda a diferença no lugar onde nós estamos. A nossa oração, ela vai influenciar o lugar onde nós estamos. Porque Paulo e Silas, mesmo sendo chicoteados, sendo amarrados, sendo humilhados, eles não deixaram aquilo tirar o que eles mais tinham de precioso. A essência de adorador não saiu do coração deles. Eles foram humilhados, chicoteados por nada, mas mesmo assim eles não perderam a essência da adoração. Mesmo assim eles não deixaram de adorar ao Senhor. Mesmo assim eles não deixaram de louvar a Deus. E a Bíblia vai falar que por volta da meia-noite, na Bíblia, meia-noite tem um significado muito importante. Porque os judeus consideram meia-noite como horário de Deus visitar a terra, olhar para os seus justos e os alegrar. E a meia-noite, na hora que eles estavam orando, quando eles foram libertos, porque era a hora que o Senhor estava passando naquele lugar. A Bíblia vai nos falar que meia-noite, à meia-noite, existe um poder muito forte, pois Davi orava à meia-noite. Salmo 119, versículo número 68, Davi vai virar e falar assim: que na meia-noite eu me prostro e clamo a ti, Deus. O noivo, ele vem à meia-noite ouviu-se um som de um terremoto que abalou aquela prisão e soltou Paulo e Silas. E a Bíblia vai nos falar que o carcereiro, ele começou a se desesperar. O carcereiro, ele começou a se desesperar
projete na vida de pessoas que estavam lá. E aí a Bíblia vai falar que eles são levados para a casa desse carcereiro. E na casa desse carcereiro, o carcereiro vai começar a lavar as feridas deles. Eles vão começar a lavar as feridas dele. E Paulo e Silas vão pregar para a sua família. E imediatamente eles vão ser batizados logo após a Bíblia nascer. Ou seja, não só o carcereiro precisava de Jesus, mas também a família dele. A família dele também precisava dele. E aí a Bíblia vai falar para nós que amanhece, eles dormem na casa desse carcereiro, eles são retirados da prisão e vão ser levados para a casa do carcereiro. E a Bíblia vai falar que ao amanhecer os magistrados mandam os soldados irem até o carcereiro com a seguinte ordem: ei, mande soltar Paulo e Silas. Os magistrados, a qual no dia anterior tinham prendido Paulo e Silas, eles viram e falaram assim: ei, agora mandem soltar Paulo e Silas. Vocês estão vendo, irmãos? Em um dia eles foram soltos. Por quê? Porque a obra já tinha sido concluída. A obra que Deus tinha com Paulo e Silas na prisão já tinha sido concluída. A obra que Deus tinha já tinha se cumprido, então não precisava deles mais dentro da prisão. Só que aí Paulo ele vai virar e falar assim para os soldados: mas como eles nos humilham em praça pública? E agora eles querem que nós retornamos escondidos, que nós saímos da prisão escondidos, após eles nos açoitarem, após eles nos chicotearem na frente de todos? Não, se você quiser, se eles quiserem, eles têm que vir aqui para que eles venham nos soltar pessoalmente. Porque nós somos romanos também. Porque nós também somos romanos. E aí os soldados eles vão se assustar. Eles vão se assustar porque pensavam-se que eles eram judeus, mas eles não eram judeus, eles eram da Roma. E aí a Bíblia vai nos falar que aqueles magistrados, quando eles ficaram sabendo disso, eles mesmos foram pessoalmente pedir desculpa para Paulo e Silas. Eles mesmos foram pessoalmente libertar Paulo e Silas. Eles mesmos pessoalmente foram lá pedir desculpa para Paulo e Silas. Por quê? Porque Deus até permite a humilhação. Deus até permite que nós apanhamos, que nós soframos, mas Deus também vai permitir a hora que as pessoas que fizeram isso conosco vai vir pedir desculpa para nós. Deus também permite que nós sejamos humilhados, sim, por amor dele, mas ele também vai permitir que nós tenhamos ser exaltados por amor ao nome dele.
magistrados eles vão pessoalmente pedir desculpa pelas acusações e por ter feito eles passarem por tudo aquilo que eles não precisavam. Eles não precisavam passar por aquilo, mas era projeto de Deus que eles passassem por aquilo, ou seja, era plano de Deus que eles sofressem um pouquinho, que doesse um pouquinho, a humilhação foi um pouquinho. Era projeto de Deus para lá na frente ambos se renderem aos pés do Senhor. Para lá na frente ter salvação, para lá na frente eles terem reconhecido, para lá na frente as pessoas que os humilharam terem reconhecido verdadeiramente que eles eram pessoas diferentes. Que eles eram pessoas diferenciadas, que eles eram pessoas do Espírito Santo de Deus, a qual agradava o coração de Deus. Deus, Ele permite sim as coisas ruins sobrevirem sobre a nossa vida, como já foi dito aqui nessa noite. Como já nos dito aqui nessa noite, que Deus, Ele permite coisas ruins vir, mas nem sempre são para a morte, nem sempre são para que nós venhamos morrer dentro da prisão, não. Serve de um aprendizado e serve para que pessoas que estavam dentro da prisão venham ser tocadas pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Os outros presos ouviam a oração de Paulo e Silas, ou seja, eles não nos acompanhavam, mas eles estavam ali ouvindo. Eles estavam ali ouvindo a adoração de Paulo e Silas, a oração, o clamor. As pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ouvir a nossa oração, elas vão ouvir o nosso clamor. Elas têm que ouvir a nossa adoração e o nosso clamor. Elas têm que reconhecer que nós somos pessoas diferenciadas, que nós somos pessoas do coração de Deus, que nós somos levantados por Deus para fazermos a diferença no meio daqueles que estavam ali. Nós somos levantados para fazer a diferença no meio da multidão. Nós somos levantados para mexer com o coração de Deus. Nós somos levantados para milagres. Nós somos levantados para viver e para nos contar. Por quê? Porque Jesus, Ele é grandioso demais. Porque Jesus, Ele derrama a sua santa graça sobre a nossa vida todos os dias para que tenhamos. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou. Talvez você foi como Paulo, que perdeu um amigo, que perdeu um companheiro, a qual não quis o escutar. Porque Deus, Ele permite muitas das vezes Barnabé sair do nosso lado para levantar Silas. Às vezes nós não entendemos o Barnabé, aquela pessoa que a gente contava com ela, aquela pessoa que a gente falava assim, mas, ô Senhor, por que o Senhor tirou o Barnabé? Ele era meu amigo, era uma pessoa que eu confiava tanto, por que ele saiu? Porque Jesus vira e fala assim, porque eu tenho levantado Silas para estar do seu lado. Porque Silas, ele vai realmente te ajudar, ele não vai te contradizer. Silas, ele não contradizia o que Paulo falava, porque Silas sabia que falava com Paulo, mas Barnabé não. Barnabé contradizia Silas e contradizia Paulo e falava, ei, mas nós temos que levar João. Nós temos que levar João, porque João vai nos ajudar. Ei, não. Deus não quer que você vá com Barnabé e com João. Deus, Ele quer que você vá com Silas, para que Silas te acompanhe, para que Silas esteja junto com você no seu caminhado. Para que Silas esteja ali te fortificando, para que Silas esteja ali segurando na sua mão. Não é bom que o homem fique sozinho. Porque se um cair, o outro levanta. Silas estava ali para ajudar Paulo e Paulo para ajudar Silas. O que nós aprendemos com essa lição? O que nós aprendemos com Atos 16? Nós aprendemos que nem sempre as pessoas que vão estar do nosso lado vai continuar para sempre do nosso lado. Deus, Ele pode levantar Silas para nos ajudar. Nós aprendemos que questionar a Deus é muito pior, porque a adoração ela é muito melhor do que questionar. Porque Paulo e Silas, eles não questionaram no meio da prisão, não, eles não questionaram a Deus. Eles simplesmente levantaram as suas vozes e o adoraram. E oraram a Ele, pediram a Ele. Então que nós venhamos aprender mais a ser como Paulo e Silas. Que mesmo na dificuldade, que mesmo na dor, que mesmo na peleja, nós sejamos como eles. Que nós sejamos como Paulo e Silas, que mesmo na prisão, que mesmo cativos pelas situações do dia a dia, nós chegamos na casa do Senhor e falamos assim, Senhor, eu não posso, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como o Senhor vai agir, mas eu prefiro confiar que do jeito que o Senhor fizer vai ser o melhor para mim.
oportunidade nesta noite